Bom dia a todo mundo. Quero agradecer todo mundo que está aqui hoje, ao convite, a essa proposta maravilhosa de levar conhecimento, de levar essa partilha para as mulheres, que é uma coisa imprescindível hoje. Vamos lá. Bom, eu sou proprietária da Nacional Ossos. A minha empresa vai fazer 19 anos, mas eu vou começar falando de mim. Bom, eu tenho 40 anos, sou casada há quase 17, tenho 2 filhos. Eu sou uma pessoa que adoro pintar, adoro cor, por mim eu coloriria o mundo, adorei o espaço, adorei poder expressar as ideias na parede, a cor dos papéis. Eu acho que assim a vida ela tem que ser colorida, tem que ser com muita alegria. A gente tem que viver a cada dia o hoje. Eu sou uma pessoa que vejo a vida desse jeito, que a gente puder fazer para os outros. Eu tive algumas mulheres que eu me espelhei na minha vida, como muita gente, mãe, por um lado. Eu tive uma avó que foi assim uma desbravadora na época, porque uma das profissões antigamente, como a Denise falou, a gente hoje é uma das primeiras gerações assim. Então ela era professora, mas saiu, foi fora, ia nas fazendas, então levava os alunos para casa. Foi um exemplo muito grande. E tive 2 pessoas na parte empreendedoras, uma tia que até ajudou muito a gente, e uma amiga que era proprietária, hoje ela é tradutora juramentada e continua com quase 80 anos fazendo e acontecendo. Então, são grandes exemplos que eu tive na minha vida. A minha história empresarial começa em 94, quando eu terminei a faculdade de tecnologia fluvial. Eu moro em Jaú, a gente tem o rio ali, que já tem um movimento fluvial. Eu fiz a faculdade de tecnologia e, terminando a faculdade, já estava com o Paulinho. Vocês já podem ficar mais íntimos com meu marido, que está ali, meu companheiro de todas as loucuras. Então, a gente terminou a faculdade com o projeto de fazer um barco nesse estilo. Era um barco de passeio, porque ali no Tietê a gente tem os ranchos, é um lado limpo do Tietê, e que dava para fazer esse barco de passeio. Para isso, eu vim para São Paulo, a gente fez uns cursos de modelagem com fibra de vidro, para aprender a mexer nas coisas. E, como eu falei, eu sou apaixonada por arte, por artesanato. Então, daí nasceu o nosso primeiro investimento, que foi R$40 cada um. Nós compramos material, que daria para fazer o começo do barco, o projeto já estava feito, e começamos a fazer... Eu já volto lá, anjinhos de resina. Mas, como a Denise estava falando, o gostoso de ver as histórias é que assim elas são muito parecidas e muito diferentes, né? Todo mundo, em alguma parte da vida, aquilo acontece de um monte de coisa junto. É filho, você tem que decidir se vai, se fica, é doença, é superação. Então, assim, as histórias são muito parecidas. E eu fui muito turca. Ela começou a trabalhar muito cedo, eu não fui tanto assim, não trabalhei cedo, mas eu sempre fui muito turca, eu sempre juntei tudo, migalha por migalha, assim, que ganhava, que a avó fazia, que outro dava. Então, eu acho que daí eu fiz esse investimento com o Paulinho e nós começamos a fazer os anjinhos de resina. Desses anjinhos, a gente estava perto do Natal, a gente começou a vender na rua. A gente foi para Aparecida do Norte com uma sacolinha de camelô mesmo, tentar vender esses anjinhos. E nessa fase da minha vida, é uma fase assim que a maior ajuda que a minha família me deu, que meu pai me deu, foi que em nenhum momento ele falou para mim que estava com vergonha do que eu estava fazendo. Porque eu sou de uma família até tradicional da minha cidade. Quando eu terminei a faculdade, em nenhum momento meu pai falou: o que você quer fazer, eu vou montar para você. E quando eu comecei a vender anjinho no meio da rua,
na pracinha no domingo, ou peguei a minha sacolinha e vim de ônibus para Aparecida do Norte, ele não falou, filha, não faça isso, eu estou com vergonha de você. E eu fui. E assim nós fomos com os anjinhos, até que, de repente, veio o pulo do gato, que, no meu caso, foi uma proposta indecente. Tem uma empresa de prótese ortopédica lá em Jaú, e o proprietário chegou para nós, num domingo desse, na pracinha, e falou, olha, vocês estão reproduzindo anjinho. Será que vocês não conseguem fazer ossos humanos? Uai, assim, como assim, né? Olha, é mais ou menos a mesma coisa. Vocês pegam um anjinho e fazem outro. Vocês vão pegar um osso e fazer outro. O que vocês acham? Ué, mas... Não, passa lá que eu vou dar um osso para vocês. Aí vocês vão tentar. Agora vocês imaginam a gente chegar em casa e contar isso. Mãe, hoje aconteceu uma virada na minha vida, né? Agora eu vou começar a fazer osso. Nossa, filho, que legal! Isso vai ser ótimo, né? Vai dar certo. Mas, enfim, vamos lá. E assim, por mais louca que seja uma proposta, por mais disfarçada que uma oportunidade esteja, se você acreditar e colocar seu amor e transpiração, vai acontecer. Esse foi nosso primeiro molde. Esse foi o primeiro fêmur. Aqui já é um fêmur novo, na verdade, mas é o mesmo formato. E nessa época a gente foi lá, pegou o osso do homem, embrulhou no jornal. Paulinho sentou numa escadinha e acabou de limpar aquilo e tal, e veio para São Paulo para, nos lugares que a gente aprendeu a fazer o molde, trocar uma ideia, porque até a gente tinha assim, era uma coisa muito bonita, a gente só fazia anjinho assim. Anjinho assim, ou com a mão assim, não dava para fazer, porque nosso molde não ia até tanto. Entendeu? Então, até dava certo, porque o fêmur não tinha nada saindo, e ele veio e eu não pude vir, porque o tradicionalismo falou mais uma vez, e meus pais não deixavam a gente viajar juntos. E a gente respeitou isso até casar. Então, assim, eu nunca contrapus, eu continuei lá fazendo anjinho, ele veio, conseguiu fazer aprender, fomos lá, fizemos junto. E assim nascia a Nacional Ossos. Com esse primeiro modelo, com esse se arriscando. A gente estava numa época que não tinha internet ainda, 95, assim, se tinha era muito pouca coisa. Era tudo na lista telefônica, vir até o local, telefone. A gente está a 300 quilômetros daqui, acabou ficando lá por uma questão estratégica daí de família, de tudo, de ajuda. E a gente não faz tudo, como a Denise estava falando. Fazia molde, fazia a peça, dava acabamento, vendia, entregava, cobrava, corria no banco, aquela coisa. E essa foto é dessa semana, que continua um pouco. Hoje a gente tem uma equipe, mas a gente continua. E, por outro lado, isso é muito legal, porque eu sei fazer de tudo lá dentro. A minha empresa, diferente do que eles falaram agora, é muito pouco tecnológica. É muito mais artesanal mesmo. E depois nós vamos falar, nós fomos criando tudo. Então, em 97, veio o nosso primeiro funcionário. E, a partir daí, que as coisas começaram a crescer. Esse foi nosso primeiro endereço fixo, mas foi só um cantinho aqui, era um quartinho de 3 por 1,5, não era tudo isso, não. Aí nós fomos incorporando, fomos crescendo. E eu não coloquei aqui, mas em 99 nós fizemos a nossa primeira página na internet. Não era uma loja virtual ainda, mas devido à distância, a gente... Nossa, a internet está bombando, né? De escada na época também. E a gente montou a primeira página, então, Nacional Ossos já é domínio, ossos.com.br, já é domínio nosso desde 99, que era a nossa maneira de chegar no pessoal. Em 2000, somente, nós participamos do primeiro congresso. O congresso, ele é assim, o nosso maior meio de divulgação, é onde nós temos contatos com os nossos clientes, eles pedem os produtos, vão fazendo as modificações. Então, os congressos, para nós, são a melhor forma. Em 2007, nós fizemos nosso primeiro congresso internacional.
Então, foi uma época também de filho pequeno, daquela coisa, vai ou fica, deixa a criança chorando com a avó, liga, né? Então, essas é o que a Denise estava falando, vão mudando os endereços, as famílias, mas o evento é o mesmo, né? A coisa acontece assim. E esses são nossos produtos, eles são ossos para treinamento médico, capacitação médico, odontológica e veterinária. São produtos que, através dele, você respeita a bioética por não usar cadáver e por não usar cobaias humanas, que o que é muito comum, usar pessoas de baixa renda para fazer treinamento. Então, possibilita, desde a parte de poder cortar, suturar a gengiva, até fazer todos os procedimentos cirúrgicos. É um produto muito legal hoje em dia, assim, porque ele faz o bem. Ele não é uma coisa só comercial que está trazendo bem para mim, para minha família. Não, ele traz um bem para a humanidade. Isso, para nós, é muito reconfortante, é muito gostoso. E hoje? Como é que está a minha vida hoje? O que aconteceu hoje? Hoje a gente tem 40 funcionários. A minha administração até hoje sempre foi muito mais intuitiva. É uma administração, apesar de a gente estar junto, eu e Paulinho, o tempo todo, em todas as decisões e tudo, sempre foi uma administração muito familiar, muito paternalista. A gente faz um mentoring direto com esses funcionários, faz eventos, tudo na empresa a gente comemora junto. Eu fui lá, fiz uma palestra. Que bom, vamos comemorar. Então, a gente tem essa afinidade com os funcionários, são, na verdade, meus filhos. E aí tem essa mistura, que nem ela falaram, porque eles vão um pouco para a minha casa, meus filhos ficam bastante na empresa, a tarefa é lá, o patins é dentro da empresa também, às vezes tem cachorro. Essa semana tinha 3 cachorros, porque eles resolveram vir comigo. Então, e assim eles vão. A vida da gente vai se misturando com o trabalho e a gente vai vivendo de uma forma assim que faz tudo parte de uma coisa só, de uma pessoa só. Então, nesse decorrer, eu fui contratando consultores para aprender, para poder me auxiliar na parte administrativa, financeira, jurídica, RH. Então, o que eu não tenho dentro da empresa, eu tenho consultores. Eu fui buscar conhecimento, fiz o Empretec, e o ano passado fiz o 10 mil mulheres, que mudou muito a minha vida, a minha visão, me aproximou disso, tudo que está acontecendo no mercado hoje como mulheres. A gente acentuou o mentoring, que era uma coisa que eu fazia assim, inconsciente com os meus funcionários. Hoje também muita gente procura, pede ajuda, e é uma coisa gostosa, porque no fim você tem 5 minutos no café, mas a gente vai encaixando e vai tomar um chopinho com um e resolve meio coisa. Aprendi a fazer o networking, que é assim indispensável hoje para todo mundo. Eu acho que é o conselho que eu daria hoje para qualquer pessoa que é empreendedora, para qualquer pessoa, até como vida, porque é o aprendizado, é a troca, é a partilha, e o conhecimento vem de onde você menos espera. E faz parte da Rede Mulher Empreendedora, com muito orgulho, que também tem me direcionado e mostrado todas essas expectativas, essas possibilidades da mulher como negócio, como família, como trabalho, e mais uma vez mostrando que, apesar de diferente, todo mundo é igual, os problemas são os mesmos, as famílias são as mesmas. Gente, a gente está o tempo todo de antena ligada. Aqui eu coloquei, como eu falei, não é nada tecnológico. Antena ligada para a gente pegar essa oportunidade que a gente teve de repente, fazer uma coisa inusitada, que foram os ossos. A gente vai adaptando muita coisa. No caso aqui, a furadeira, ainda o Kate falou, né? Usa só 10 minutos. Falou, partilha com a gente aqui, que a gente usa bastante. A furadeira com o balde, com toda a tecnologia da empresa, a gente foi desenvolvendo, a gente foi criando produtos. Os produtos são criados assim diariamente, coisas diferentes. Então, agora estão pedindo bastante coisa para fazer cirurgia minimamente invasiva, então com endoscopia, com aquelas coisas. Então, a gente vai criando, vai aparecendo assim, vai desenvolvendo produtos novos, de onde
vocês menos imaginam. E, lógico, que buscando isso também. Qualquer benefício que seja para a empresa, para os funcionários, para a gente está ali de antena ligada e arrisca e vai ver. Bom, eu acreditei no desafio. Eu ouço até hoje que sou louca. Mas você vai fazer osso? É de cachorro? É para cachorro comer? Não, não é de cachorro. Os meus filhos, gente, eles têm que explicar na escola o que o pai e a mãe deles faz. Seu pai é advogado, é médico, é engenheiro, o que é? Empresário? Não, meu pai faz osso, e minha mãe também, né? Daí eles levam para os amiguinhos ver e tal, fica tudo bem. O meu sindicato é o sindicato dos coveiros, porque tem algum sindicato de empresa que faz osso. E assim vai, é tudo adaptado, mas a gente vai. Eu tive perseverança, criatividade, flexibilidade e superação a cada dia. Eu acho que essas são as palavras, porque é flexibilidade para se adaptar, para criar, para tudo. Aqueles R$80, que foram 40 de cada um, uma sacola de camelô que a gente puxava, eu transformei num prédio próprio, salário, carro, casa, eu crio meus filhos, tudo que a gente tem hoje, a gente conseguiu por mérito próprio. Minha família continua lá, que continue por muito tempo, eles têm o caminho deles, a gente tem o nosso. Se um dia me vier algo a mais, vai ser ótimo. Mas eu fiz o meu sucesso, o meu caminho, e pus a minha cara para bater. Então, é isso aí. Fiz meu caminho, gente. Um passo de cada vez. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, gente, é comemore. Comemore a cada dia. Comemore vitória, comemore a saúde, comemore a parceria. Expresse a sua alegria, porque às vezes é uma coisa tão pequena, mas é tão grande. A gente só dá conta quando faz falta. Comemore aquele oi, aquele abraço, aquele sorriso. Comemore, a vida está aí para comemorar. Faça dela a cada dia. E é isso. Bom dia, meu nome é Cida. Eu queria dar parabéns para vocês, porque são duas histórias completamente diferentes. Você, como empreendedora que começou desde pequenininho, caçando, lutando, sou financeiro, e você que, assim, acho que aqui a fila aqui estava todo mundo chorando, porque assim, você passa para a gente, é difícil, são duas histórias parecidas, mas totalmente diferentes. Você passa o amor que você tem pela sua empresa. E isso vai emocionando a gente, porque a gente vai lembrando também que a gente também tem amor nas nossas empresas. São como se fossem filhos da gente. E depois, como você passou também pelo 10 mil mulheres, a gente nota que são filhos, mas a gente aprende a separar a história do filho. É outra coisa que você tem, assim, depois você vai, em vários processos, vai separando. Então, assim, eu só queria dizer parabéns. A história de vocês são, assim, para nós, todas nós temos nossas histórias, mas são histórias que, quanto mais a gente ouvir mais histórias, mais a gente vai se fortalecendo para continuar levando o nosso sonho, a nossa empresa para frente. Tá? Muito parabéns. Bom, em primeiro lugar, bom dia, meu nome é Regiane. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, está sendo muito gratificante, está agregando bastante. Eu queria te perguntar uma coisa, Denise. A sua história é assim, muito louca, né? Você, nesse meio tempo todo, teve algum momento que você falou assim, ai, não, chega, não quero, vou dar um tempo. Não quando você tirou aquele 1 ano sabático para você, mas num desafio que você teve, você falar, não quero mais, vou parar, chega. É assim, as pessoas, quando eu conto um pouquinho dessa linha da vida, que leva um pouquinho mais de tempo do que eu tive hoje, tem sempre uma pergunta que vem no final, que é dizer assim, nossa, você teve tanto sucesso, é tudo para frente. E não teve um momento difícil? Eu digo, gente, tem 6 bilhões de momentos difíceis por mês. Tem um monte de vezes que a gente quer parar. A gente não vai para frente, no meu caso, por falta de medo. A gente vai para frente apesar do medo. Então, muitas vezes eu quis parar. Muitos dias eu chegava em casa e ir na igreja, para mim, era esse momento de dizer, Senhor, me dá força, porque eu não sei o que eu vou fazer hoje,
Eu não sei como é que eu vou resolver esse problema. A solução sempre chegou, mas, pelo amor de Deus, será que dessa vez vai chegar de novo? Então, tem sempre aquela dúvida se a gente vai ser capaz. Então, eu vou para frente apesar do medo, porque eu tenho uma coisa que me move, que é assim, enquanto não terminou aquilo que eu tinha para fazer, não chegou no fim. E se não chegou no fim, eu vou mais um passo. Eu também escuto um monte de não e eu esqueço os nãos. Eu lembro dos sims. Então, depois que passou uma época super difícil, e eu tive épocas muito difíceis, eu tive um divórcio, eu não contei para vocês, mas aquele namorado que entrou comigo na faculdade, ele morreu quando a gente estava na faculdade. Então, eu tive assim, coisas muito desafiadoras. Imagina o que é ser a primeira numa empresa muito machista. Todo mundo puxa o tapete, é uma loucura. Parece que quanto mais difícil mais eu quero ir para frente. Agora, tem hora que você quer desistir. Você chega de noite, você chora. Você fala, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Agora chega. Mas, quando eu tinha 20 anos, eu me botei uma meta. Eu dizia assim, é difícil, mas aos 50 eu me aposento. E eu vou trabalhar muito até os 50. Quando eu fiz 50, eu realmente me aposentei. Me aposentei da Accenture, mas aí eu olhei e falei, puta, eu vou ficar em casa fazendo nada, né? Parece aquela história da vassoura, não vai dar. Mas eu me sinto hoje mais livre para fazer as coisas que fazem mais sentido, que tem a causa, que tem alegria, que traz ajuda. O meu dia hoje é muito mais leve. Então, hoje eu não tenho tanta vontade de parar. Mas aos 30, aos 40, eu pensava em parar toda hora, só que eu falava, eu tenho lá uma promessa comigo mesmo, que é aos 50. Quem é positivo, quem é otimista, esquece as coisas muito ruins, só lembra das boas, e essa sou eu. Alguém mais? Vou então fazer uma aqui para a Denise e depois uma para a Fabi. Denise, você veio do mundo corporativo, sua experiência sempre foi muito em ambientes masculinos, como você disse, até que um momento você teve a cara e a coragem, né, assumiu um risco enorme, que foi sair da IBM, como você mesmo disse, para empreender. Empreender numa coisa que as pessoas, naquele momento, desconheciam, desacreditavam e que, de certa maneira, te apoiaram pouco, né, para você seguir esse caminho. E aí, no meio do caminho, você também decidiu estudar e fazer um MBA. Porque você achava que poderia te ajudar na parte da empresa. Como que essa experiência, na prática mesmo, te ajudou? Quer dizer, quais foram os aprendizados que você teve ali e que você conseguiu aplicar e que hoje você conseguiria, inclusive, passar para outras mulheres? Você está falando mais do estudar, é isso? Eu acho que o que você aprendeu lá e que você conseguiu aplicar na prática, no seu dia a dia na empresa, como empresária. Eu consegui aprender... eu te ouvindo falando que você, aquilo que não sabia, trazia consultores. Eu nunca pensei em trazer consultor, por algum motivo, não sei. Talvez não fosse tão disponível na época e tal. Eu achava que eu tinha que estudar. Eu não sabia nada de administração. Tudo que eu aprendi, gente, era uma loucura, porque, como eu já tinha muita experiência de muitos anos, tudo que eu via na aula, eu falava, isso faz maior sentido, então eu vou aplicar. Nossa, isso faz maior sentido, eu vou aplicar. Mas eu nunca fui uma pessoa teórica, não sou das teorias, não sou da academia, não sou aquela que estuda como um acadêmico, com a profundidade acadêmica. Eu sempre fui uma pessoa da prática, do eu vou pedir o meu sopão, eu vou para a garagem, eu vou abrir um negócio, eu não sei o que é abrir esse negócio, mas eu vou indo. Por medo, eu caminho, eu não fico parada. Então, não sei se vai dar certo, mas eu ponho mais um pé, e ponho mais um pé, e as pessoas vão ajudando. Mas estudar me levou para um outro patamar. Eu aí sabia coisas que não dependia só tanto da intuição. Se eu puder falar um segundo, eu aprendi uma coisa assim, muito interessante que eu acho que vale para a vida da gente. Nós temos uma coisa que é a nossa rede de conhecimento. Aquilo que a gente sabe, que a gente já viveu, que a gente estudou, que a gente aprendeu. E isso é desse tamanho, vamos dizer. Se você ficar parado e não estudar, ou não se dispor a inovar, a ir para frente, você fica velho. Aquilo que você está sabendo, fazendo, apodrece, ninguém mais tem interesse.
A passada da rede de conhecimento é que você precisa ampliar essa rede. Então, você sabe uma coisa hoje, você tem que saber um pouquinho mais. Em quantos segundos alguém copia aquilo que você está fazendo? Como disse o Kate. 5 segundos. Se você sabe isso, daqui a pouquinho alguém vai saber isso. Você dá mais uma passada, daqui a pouco alguém vai saber essa passada. Se você não estiver sempre em movimento, e é um trabalho, né? Você fala, puta, eu vou ter que estar sempre em movimento, eu vou estar sempre inovando. Que cansaço! Mas é assim, porque o mundo da rede do conhecimento, se você não avança, você empobrece. E você vai estar com esse mesmo discurso, daqui a 3 anos, ele já não tem interesse. Então, a outra parte da rede do conhecimento é a rede da conversação, que é como é que eu faço para os outros saberem que eu sei fazer isso e que eu sei isso, que é uma outra coisa, que tem a ver com network. Mas a vida da gente inteira tem 2 vertentes. Aquilo que eu conheço, a minha rede de conhecimento, como é que ela vai aumentando, e aquilo que eu converso, ou seja, como é que a minha rede de conversação, o meu network vai sabendo que eu estou aumentando. Então, estudar é uma... fazer na prática é outra, chamar consultor é outra, errar rápido, como disse o Kate, não ter medo de errar, eu vou, faço, mas eu erro rápido. O problema é errar devagar. Você leva um tempão se culpando, um tempão não querendo fazer de novo, mulher, meu nome é culpa, né? Então, essa coisa do errar rápido e do aprender, para mim, o aprender na academia foi muito bom. Quando eu cheguei na Accenture, que eu contei para vocês que eu fui contratada em um dia, de um dia para o dia seguinte, eu fiquei abismada. Por que me contrataram? Aí eles disseram assim, porque você traz um cabedal de experiência que a gente não tem aqui. Você tem uma energia que não tem aqui. Você já passou, você sabe o que é abrir a porta, servir o café, atender o telefone, varrer o chão, atender o cliente, fazer a proposta. Nós não temos isso dentro da corporação. Então, por que eu pedi as contas da IBM? Eu pedi as contas da IBM porque estava muito chato trabalhar lá. Pelo amor de Deus, aquilo era um pé, não dava. Eu falei, eu vou para frente, eu vou, sei lá, quebrar a cara. Meu pai dizia assim, daqui a 2 anos você gostaria de ter o seu emprego de volta e você não vai ter mais, todo aquele discurso. Eu falava, meu Deus do céu, e se ele tiver razão, e se eu tiver que voltar a pedir meu emprego? Mas aqui eu não vou pedir mais. Eu juro, eu vou para outro lugar, mas aqui eu não venho mais. A IBM é uma empresa maravilhosa, mas o mundo corporativo é muito chato, né? Você não pode ser você, você tem que seguir um monte de regras. Então, que bom que tem gente no mundo corporativo pensando em ampliação. Obrigada. Fabi, acho que os ossos, eles que foram atrás de você, né? Na verdade, foi uma história de uma inovação reversa, assim, né? Você começou com anjinhos, eu acho que provavelmente você não devia ter nenhuma perspectiva para onde ia isso tudo, e de repente surgiu uma oportunidade que você agarrou com tudo. Entendo que hoje é a maior e talvez a única empresa nacional que tem esse tipo de produto e que você deve ser muito demandada para desenvolver novos produtos, inovar nos seus processos, e as suas referências hoje também devem ser muito escassas. Então, eu queria saber com você, além da demanda dos clientes, onde mais você busca essas inspirações e conhecimentos para investir na sua indústria? Bom, a gente, em contato com o pessoal, dentistas, veterinários e ortopedistas, eles vão pedindo realmente, a gente vai desenvolvendo novos produtos de acordo com o desenvolvimento da ciência, com a criação de novas técnicas, é preciso de materiais para capacitar essas novas técnicas. Uma coisa que eu não falei, praticando, se diminui erro médico também. Então, assim, eles têm que praticar muito, e com o envelhecimento da população, aumentou o número de próteses, de uso de prótese, então também aumenta desenvolvimento de novas próteses, desenvolvimento de novos produtos para fazer isso. A gente também busca fora do país, tanto material, processo e produtos, vai ver. Na verdade, são 3 indústrias no mundo que fazem esse tipo de osso específico para ser cortado e utilizado em treinamento. Tem ossos que a gente vê na mesinha do médico, na estante, mas eles são só para olhar. Esse, para a prática, são a gente aqui, a Sobones, que é nos Estados Unidos, e uma outra na Suíça, que é uma indústria mais própria para o pessoal lá. Então, a gente está
não tem muito onde seguir mesmo. A gente vai vendo o desenvolvimento dos produtos para ver o que a gente pode fazer para facilitar. E quanto a produtos que a gente usa no nosso processo, é antena ligada mesmo, porque num armarinho, numa gráfica, como eu citei essa semana, a gente encontra coisas que pode usar na nossa produção, que a gente pode fazer daquilo o que estava precisando naquele momento. Ainda não copiaram? Eu acho que ninguém foi tão louco, né? A gente, no começo, tinha muito medo. É uma história engraçada, porque a gente mistura 2 produtos e, para fazer o interno, assim, a gente punha uma gotinha de água. E, por muito tempo, a gente pôs essa gotinha de água em frasquinhos e a gente enchia de noite para os funcionários não saberem o que era aquilo, porque vão me copiar, né? Alguém... Aí chegou uma época que a gente falou, ixi, ninguém vai copiar, fica sossegado. Agora tem algumas empresas aqui que estão fazendo, porque a gente faz também o material para que os profissionais mostrem para os seus pacientes. Então, na parte de odontologia, chama mesa clínica, e eles mostram para o paciente como vai ficar o implante na boca. Tal. Então, isso tem algumas pessoas, além da China, aqui no Brasil tem algumas coisas que estão fazendo, mas os ossos para estudo ainda estamos lá. Acho que não achou nenhum louco que fale, não, isso vai dar certo. É engraçado assim, meus filhos brincam com ossos desde que nasceram. Então, para eles é normal. A minha cunhada fisioterapeuta estava dando uma palestra e ela falou que, olha, no canto, o meu menino menor devia ter uns 3, 4 anos, com uma mãozinha assim, ó, um braço com uma mão, coçando as costas, passando no cabelo. Então, assim, o nosso dia a dia é diferente. Bom, como a gente já falou aqui, sempre tem o caminho, ele é penoso, né? Eu acho que seja lá para o que for. E eu acho que seria legal se vocês pudessem citar algum momento que vocês tiveram e que foi realmente muito difícil, que vocês pensaram em desistir e por que vocês não desistiram, o que vocês fizeram para seguir adiante. Nossa, então a gente pode começar a chorar, né? Porque é que ela falou assim, o travesseiro aguenta a gente pra caramba, né? Quantas vezes a gente encheu de lágrima e de vontade de falar, não, agora eu não vou mais. Na minha história, assim, vários momentos foram, não só de produto, de pessoas, de ameaças, de grandes empresas, a gente inocente ainda, forçando a barra. Eu fui despejada 2 vezes, não por não pagar, mas por... Uma vez compraram o prédio para fazer um supermercado e a gente precisou sair, outra vez o cliente era alugado e a gente também... Ele pediu o prédio e a gente teve... 15 dias era no coisa de despejo para sair. A gente estava indo para um congresso e aquilo foi desesperador. A gente não sabia assim, realmente o que fazer. E foi um grande passo na empresa, porque a gente acabou comprando um prédio em construção, quase com todo o dinheiro que a gente tinha na época, com a possibilidade de vender carro, alguma coisa, e foi para o congresso. Nesse meio tempo, a gente recebeu um pedido enorme, que acabou o prédio, segurou as contas, a gente voltou correndo e largou tudo lá, voltou para poder ir adiante. Essa foi, acho que, uma fase muito difícil para nós, mas que mostrou assim, que as coisas vão... Acredita que vai dar certo, é mais ou menos isso. Nosso caminho, como você mesmo citou, foi meio no escuro, foi meio na entrega. Meu Deus, que for melhor que aconteça. Os anjos continuam com a gente, não de resina, mas continuam no meu caminho diariamente, né? Para onde que eu vou agora, né? E esse momento aí apareceu, foi o difícil e foi muito bom, porque a gente acabou para um prédio maior, as coisas abriram e tudo ficou maior, não foi só o prédio. Diz que quando você arruma a casa, o resto vem, né? Então a gente cresceu por igual. E só para completar, um outro momento foi há 2 anos atrás, 1 ano atrás, que a gente teve 5 anos de negociação com uma empresa alemã. E a gente conseguiu o contrato, eles fizeram o primeiro pedido e deu tudo errado. Deu tudo errado, foi uma coisa assim horrível.
No último dia, eu ia fazer 40 anos, na quarta, na terça, o Paulinho chegou em casa e falou, olha, nós desistimos, não tem mais o que fazer, amanhã a gente liga, cancela esse contrato, paga o que tiver que pagar de multa. E a gente chorou assim, a tarde toda, junto com os meninos, ouvindo música. Aí, chegamos no dia seguinte, né, aquele olho roxo, bonito. Chamamos funcionários que são nossos pilares, porque a gente tem alguns pilares e a gente discute muito com os funcionários e tal. E, bom, gente, então agora nós vamos ligar e vamos entregar os pontos e vamos cancelar. E eles falaram, não, nós não vamos fazer isso. Nós chegamos mais cedo e nós vamos continuar. Dá mais uma semana para a gente que nós vamos continuar. E continuaram, em 3 dias eu estava indo viajar, a gente pediu só a prorrogação do prazo. Eu fui viajar pelo Skype, praticamente, com os funcionários, acompanhando, e o pedido foi entregue. E, assim, foi um término de ano para mim, assim, que você fala, porra, tem valor o que a gente faz, tem valor a ética que a gente passa para os outros e para os funcionários. Eles estão com a gente e isso é vestir a camisa, vale a pena continuar e se esforçar e ganhar. Obrigada, Estava aqui pensando numa história de desistência, né? Eu acho que a coisa que mais me incomodou durante toda a vida é quando eu me sinto muito sozinho. Quando a gente está sozinho, o tamanho dos problemas se avolumam enormemente. E quando a gente tem funcionários e filhos e chefes e parceiros e clientes e tal, mas tem horas que a gente fica sozinho. Tem horas que é a gente com a gente mesmo. E eu tive momentos, nessa coisa do México, por exemplo, colocou-se tanta expectativa em cima de mim. Era um cliente, que era o Carlos Slim, a Telmex, que devia 300 milhões de dólares para a Accenture. E a Accenture que devia para o Carlos Slim a entrega de sistemas que estavam 3 anos atrasados. Eu nunca fui para o México, nunca tinha pisado lá, não entendo nada da cultura, não sabia nada do que eles estavam fazendo, não sabia o que estava atrasado, por que estava atrasado, não sabia nada. Caí lá de paraquedas total numa sexta-feira santa, porque o meu chefe, que era um europeu, disse, a gente acha que só você pode resolver isso do jeito que está. E eu cheguei lá, as reuniões eram só de advogados. Eu falei, eu não sou advogada, não tenho nada para fazer aqui. Mas aí, quando eu disse para ele que eu ia, eu sou assim, eu soltei de um galho, né? Tá bom, eu largo aqui, você quer que eu vá para o México, eu vou. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, gente, que furada. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou conseguir dar conta de resolver isso. E eu não podia dividir isso com ninguém, porque a responsabilidade era minha, era eu mesma, eu que tinha resolvido abrir mão. Então, eu falava, por que eu sou do tipo que solto de um galho antes de ter pego no outro? Pelo amor, sou louca, né? Era uma coisa assim, era eu comigo, e eu não podia discutir isso com ninguém. Então, épocas de grande solidão, são as épocas que você tem vontade de desistir. Aí eu falava, puta, eu tenho quase 50 anos, por que eu vou fazer isso? Eu tinha só mais poucos anos para trabalhar, eu podia ter ficado lá e feito o final de uma carreira tão boa. Por outro lado, tem uma coisa de reforço positivo. Toda vez que você faz alguma coisa e dá certo, você ganha mais músculo. Você faz uma coisa e dá certo, você ganha mais músculo. E você vai ficando valente, e você vai fazendo cada vez mais. Então, eu queria muito desistir nessa época, porque eu não sabia nem por onde começar. As conversas eram surreais. E aí eu vou contar o que eu fiz nesse dia. Tinha 10 advogados de um lado, 10 advogados do outro, e essa mulher, que era a mais poderosa dentro do Telmex, braço direito do Carlos Slim, na ponta da mesa. Vestida de preto daqui até aqui, eu com meu super decote, e eu lá. Eu falei, eu não sou advogada. Se eu não tiver uma conversa com essa mulher que está com ódio total da Accenture, que não vai comprar mais nada e que não vai pagar, e a Accenture que está com ódio total dela, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou vir aqui amanhã para conversar só com ela, porque ela é mulher. Na humanidade, a gente vai se encontrar. Sentei na frente da mesa dela, da sala dela, com a secretária e tal. 9 horas da manhã, olha, ela não pode te atender, você não tem horário. Não tem problema, eu vou ficar aqui até que ela possa. Fiquei lá até as 9 horas da noite, e a secretária veio me pedir, pelo amor de Deus, para eu poder ir embora, porque eu estava na frente do elevador. Eu ficava pensando, ela quer que eu vá embora porque ela quer ir embora. Depois é que eu descobri que ela tinha um elevador lá dentro, super secreto, que ela saía da hora que ela quisesse. Eu estava ali na porta, me achando. Aí, eu fui no dia seguinte. Não pode me atender, não tem problema. Tipo Gandhi. Eu vou lá no dia seguinte. Sentei de novo na cadeirinha, aí já trouxe um pouco de água, um pouco de fruta, porque eu não ia nem no banheiro, eu ali estava.
Para resumir a história, eu fiquei 4 dias sentada na porta dela. E aí, no 4º dia, e ela percebeu que eu não ia embora, que eu ia ficar mais 15 dias, porque eu não sabia mais o que fazer, eu tinha largado a minha posição no Brasil, eu não tinha nem mais para onde voltar. Eu falei, agora eu fico aqui, eu resolvo isso ou vou para casa. Então, ia para a igreja, rezava, ia para lá, sentava, e no 4º dia, às 8 horas da noite, ela me chamou. Ela falou assim, eu já entendi que você não vai embora. Eu falei, pois é, não vou. E aí ela me xingou pra caramba, disse tudo que a gente tinha feito de errado. Eu falei, tudo que você está falando está certo, tem razão, deve ter sido isso mesmo, mas eu estou aqui para resolver, tenho 2 filhos no Brasil, vamos resolver? Porque aí sou eu e você. Advogados, eu não sei lidar com os advogados, não tenho nada para fazer aqui. Aí ela falou, me deixa pensar. Eu propus, eu tinha estudado para ela o que era a solução. Metade do que a gente tinha prometido a gente não podia entregar. Não podia, não tinha tecnologia, tinham vendido uma coisa que não dava para fazer, eles tinham comprado uma coisa que não dava para fazer, não tinha solução, e eu expliquei para ela, olha, metade não dá para entregar, mas isso dá, eu vou levar 8 meses para fazer isso, 6 para fazer aquilo, blá, 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 você me paga tanto, eu assumo tanto de prejuízo, eu tinha um plano. Ela não me respondeu, ela falou, volta aqui amanhã. No dia seguinte, eu voltei lá, ela falou assim, eu aceito, só se você ficar à frente disso. Não quero mais ver fulano, ciclano, ninguém aqui. Eu mandei 170 pessoas embora que estavam no projeto, que eles não queriam mais. 170. Meu chefe, eu tinha que falar para ele, você está proibido de pisar no cliente, porque ele não quer te ver. Como assim? Você não vai. Sou eu que vou. E assim foi. Então, eu consegui, na humanidade, fazer um pacto com a que mandava, e começamos a trabalhar, obviamente, durante todo esse tempo. Eu falei, eu só posso fazer alguma coisa se você realmente me empower, porque o teu pessoal vai ter que trabalhar, porque eles também já desistiram do projeto. E ela falava para mim, eu só posso fazer alguma coisa se você fizer com que o teu pessoal trabalhe. E nós fizemos uma ligação na humanidade, na amorosidade, de resolver um problema. Mas esse era o momento que eu dizia, se eu não conseguir este link pessoal, eu vou embora, porque não tem nada que eu possa fazer para poder resolver. Tiveram muitos, mas eu acho que esse foi um momento muito... E depois eu queria muito desistir quando eu tinha... Gente, 10 horas, 2 vezes por semana dentro de um avião, vocês não sabem o que é. Vocês não sabem. Dormir sentada todo domingo e dormir sentada toda quinta-feira, jantar às 6 horas da tarde com os meus filhos e ir para o aeroporto para pegar o avião e chegar lá no seca, ressecada, acabada, cansada, por 3 anos e meio, é uma coisa que a saúde da gente não merece. Se a gente não tiver um propósito maior, você não aguenta aquilo. Então, muitas vezes dentro do avião eu falava, o que eu estou fazendo aqui? É a última que eu faço. E eu estava na menopausa. Então, no meio da noite inteira, eu tinha muito calor, pouco calor. Era enlouquecedor. Era 6 vezes por noite. Então, nesse momento do avião, eu queria desistir. Bom, acho que a gente tem aqui 2 exemplos que dizem mais do que qualquer conclusão minha. São 2 mulheres super poderosas, guerreiras, e eu acho que tem histórias de inovação, de coragem, de tomada de risco, de se refazer. E super obrigada, viu, Denise e Fabi, pela oportunidade da gente dividir a história de vocês com outras mulheres.